quero primeiro perguntar aqui, quem é marido? Levanta a mão. Quem é sócio? Quem é pai? Quem é filho? Bom, a notícia é a seguinte: se você é sócio, marido, pai, filho, você briga. Ou não? Ou seja, as relações, elas têm intrinsecamente tensões e tem momento que a chapa esquenta mesmo. Chapa esquenta mesmo. Então, o objetivo nosso aqui é pensar um pouco o que a gente faz com essas coisas, né? Como é que a gente resolve isso, né? Porque, na minha experiência, eu digo o seguinte, o Rony, que é psicólogo, que me corrige, mas a briga, o conflito, é como uma droga. Vicia, aprisiona. Então, como advogado de contencioso, lá no início da minha carreira, eu percebi muito isso, as pessoas viciadas nos conflitos. A gente, como advogado, né, Tiago, até diz que a pessoa sofre de processite, né? As pessoas se viciam no conflito, e quando aquilo chega no final, chega próximo ao final, parece que elas resistem em largar, porque a vida passa a não fazer sentido se não existir aquele problema na vida dela, e isso aprisiona. No final do ano passado, eu construí um acordo e um processo. Eu formei em 97 para 8, quer dizer, já são várias décadas, né? Várias décadas. E eu lembro como estagiário, eu olhei esse processo e depois, como profissional, trabalhei nele. Era uma briga societária. E eu construí esse acordo, e quando a gente foi assinar e estourar o champanhe, a parte contrária estava com o seu advogado, o meu cliente comigo, e a gente assinou e foi comemorar. Os dois, que são mais velhos do que eu, olharam um para o outro e falaram: puxa vida, a gente brincava quando a gente era criança, quando os nossos pais eram sócios, mas a gente cresceu nessa briga. Foram 43 anos de litígio. A gente resolveu isso por acordo. Então, isso é muito forte, isso é marcante, e é por questões como essa que eu faço o que eu faço, né, para viver esses momentos, né, porque as brigas e os litígios, elas terminam em dois lugares, ou no caixão, ou numa mesa. Então, as pessoas brigam até morrer ou até matar, ou um dia, meu amigo, as pessoas vão sentar para resolver. Assim, tudo na vida um dia acaba em acordo, é ou não é? Processo, você já viu um processo ir até o fim? Processo, quando você ganha um processo, depois você vai executar aquilo que você ganhou, depois você penhora alguma coisa, vende. Cara, você nunca zera a conta, dificilmente. Em algum momento você vai sentar, nem que seja para rapar o tacho, vai terminar numa mesa negociando. Então, por que a gente não faz isso antes? Por que a gente sofre tanto brigando e não pensa em antecipar o que um dia vai acontecer? E eu não estou falando só de processo, tudo. Briga com sua esposa, vai divorciar. Uma hora vocês vão sentar e vão fazer um acordo. Então, só tem uma coisa que é quase impossível resolver: problema pequeno. Problema grande a gente junta e resolve. A gente, não é? Então, quando você tem um problema grande discutindo, ontem eu ouvi isso, eu achei muito legal, as partes resolvem. Agora, quando vem problema pequeno para esse contexto, as picuinhas aí atrapalham tudo. Quando a gente fica preso negociando picuinha, a coisa não avança, mas quando a gente foca no que é de fato essencial e importante, as coisas viram. Então, esse foi o dilema, né, que eu convivi em toda a minha profissão, de olhar para essas coisas e falar assim: cara, eu quero levar as pessoas para onde, como advogado? Né? Para um caixão, fomentando a briga, para que a raiva seja tão grande a ponto delas chegar à via de fato e daqui a pouco ter até uma tragédia, ou fazendo com que as pessoas morram durante o litígio, as gerações seguintes é que tenham que resolver, e se não resolvem, 43 anos, vira 50, 60, e a segunda geração também falece brigando, e a briga vai para o caixão. É esse o advogado que eu quero ser, ou eu quero ser o advogado que leva as pessoas para uma mesa? E a minha trajetória foi construída assim. Então, desde pequenininho, aos 12 anos de idade, eu vendia roupa consignada para as secretárias da FGR. A FGR estava nascendo, né? Eu ficava perto de casa, aí minha mãe pegava essas camisetas, roupa, não sei o quê, eu ia lá vender, aprendi a trabalhar, mas negociar, né? E eu sempre fui esse moleque assim, pacificador, né? No sentido de olhar para as situações e querer resolvê-las buscando uma solução
consensual, ajudando as pessoas. E aí depois eu, na faculdade, fui trabalhar com meu pai, e era também ali o cara que cuidava da parte comercial e negociava com os clientes, orçamentos e etc. E depois, na minha profissão, eu vivi essa trajetória de um advogado de contencioso, até que eu comecei a perceber essas coisas e falei assim, cara, não fico feliz fazendo isso, né? E aí eu entrei no mundo dos negócios para fazer minha primeira operação de fusões e aquisições em 2008, e de lá para cá eu uso a minha profissão para negociar. E isso significa negociação de compra e venda de empresas. Eu sou sócio de uma das principais boutiques de fusões e aquisições do país, a Magma, que fica baseada em São Paulo. A gente está entre as top 10 do país, mas aqui em Goiânia eu mantenho o escritório de advocacia, mas no escritório eu fiz esse corte para trabalhar negócios, o que significa tanto a negociação, e aí é algo que eu atuo, quanto essa negociação para a solução de conflitos, principalmente societários. Então, eu tenho trabalhado bastante nisso, e principalmente em empresas familiares. Então, essa é a minha história, a minha trajetória, né? E aí a gente pode começar com a primeira reflexão, assim, por que as pessoas brigam? Aí eu não estou nem falando do aspecto psicológico, mas me faz lembrar assim, que desde Caim e Abel, né, os caras brigavam para saber quem deu a oferta melhor, né? E essa é a origem da humanidade, quer dizer, a briga está ali desde a origem da humanidade. Para a teoria econômica, e aqui fica falando a mesma coisa que a gente já sabe em textos mais antigos, mas isso tem a ver com um negócio que chama oportunismo, né? O ser humano, a natureza humana, tem intrínseca a capacidade de se fechar para defender os seus próprios direitos e os seus próprios interesses. Então, a gente é esse ser humano que vai sempre tender à defesa da individualidade, dos próprios interesses. E isso a gente faz, eventualmente, utilizando a má-fé. Então, nas relações humanas, o traço característico nosso é o que se chama de oportunismo, e é por isso que a gente briga, porque é uma tendência nossa. Por isso que eu perguntei no início aqui, quem é sócio, marido, pai e filho, provavelmente briga porque é um ser humano, né? Agora, por que há tanta briga nos negócios, né? Aí, de novo, né? Desde Abraão e Ló, né? Abraão e Ló tinham um negócio, os caras estavam lá bombando, todo um rebanho imenso, etc. E brigaram ali já naquele momento, né? Quer dizer, olharam e falaram assim, cara, isso aqui não vai dar certo, não, vamos fazer uma cisão. E brigaram, né? E aí acabou que não precisou entrar litígio, né? Houve ali uma sabedoria por parte de Abraão, mas brigaram, já foi um... Então, isso está intrínseco aos negócios também. Por quê? Aí, dentro da teoria econômica, ligada ao oportunismo, tem a questão da racionalidade limitada. Racionalidade limitada significa o seguinte, olha, você, em todo negócio, você, num contrato, por exemplo, você nunca vai conseguir fechar todos os pontos futuros. Você nunca vai conseguir prever plenamente o comportamento futuro da outra parte. Não adianta. Não existe contrato perfeito, existe o contrato possível. A gente tenta dissertar ao máximo todas as questões passadas, presentes e também futuras, mas você nunca consegue fazer tudo isso de forma plena porque você tem uma racionalidade limitada. Essa é uma outra definição da teoria econômica, o que significa que nos negócios, como a gente não consegue prever tudo, no desenvolver dos negócios a gente vai se deparar com situações em que você não previu, o que você me disse não foi o que eu entendi, se eu não escrevi, pior ainda, porque eu não lembro. Ou seja, negócios também são potencialmente explosivos, exatamente por essas questões. Quando a gente olha as questões de por que as pessoas brigam, por que nos negócios há briga, e ainda coloca a empresa familiar no meio, aí, amigo, aí é bomba atômica mesmo. Por que, então, nos negócios familiares tem tanta guerra, né? É porque se a tendência do ser humano, pelo oportunismo, é sempre defender seu próprio interesse, às vezes usando de má fé, e se a tendência nos negócios é eu ter essa racionalidade limitada, nos negócios familiares, nas empresas familiares, a racionalidade, que já é limitada, passa a ter um elemento de passionalidade. As emoções estão ali, e muitas vezes é um amor em desordem. E aí, para a psicologia, que a gente aprendeu, entende e crê, o problema nas relações, nos sistemas humanos,
não é a falta do amor, mas a desordem desse amor. Então, de modo que nas relações humanas você vai ter o amor, mas você tem que fazer isso em ordem, de forma equilibrada e sem excluir ninguém, de forma que nas relações todo mundo, de forma ordenada e de forma equilibrada, pertença àquelas relações. Isso rege as relações de família, mas rege também as relações de empresas. Quando você junta dois sistemas que vigoram pelas mesmas regras, família e empresa, amigo, isso é exponencial. Ou seja, nas empresas familiares, toda a desordem que possa haver no amor, ela tem um potencial muito mais explosivo. Então, pela minha experiência, as crises nas empresas não são o que geram as crises nas famílias. O que está gerando as crises, a briga nas empresas, são as brigas nas famílias. São as brigas nas famílias que estão implodindo as empresas. E aí é destruição de valor na certa. Então, como é que a gente pensa em termos de solução, né? Primeiro, acho que pensar o seguinte, a gente está falando de negócios. Negócio é contrato. Negócio é contrato. Ainda que seja verbal, um negócio é um contrato, um acordo, e isso gera um negócio, então é contrato. Agora, a casamento também, né? Casamento é contrato, só que é um contrato tipificado na lei. Então, muitas vezes a pessoa acha que ela está num relacionamento e aí é melhor ela não casar, porque aí ela fica mais livre, né? Ou pelo menos é mais fácil de resolver. Não, eu quero dizer para você que é melhor casar, né? Porque aí pelo menos você tem um contrato estabelecido e com regras definidas na lei. Então, tudo é contrato, quando a gente fala de negócio. E aí são algumas perguntas que a gente pode fazer, né? Qual seria, pensa comigo aqui, qual seria o benefício para a saúde das pessoas se a gente sempre fizesse contrato? Porque às vezes você faz um negócio sem contrato. Às vezes você não usa o contrato, não escreve. Às vezes na sua empresa você não faz um acordo de acionistas, um acordo de sócios. Aí a briga vem. Quer que eu te falo? Adoece. Adoece, porque lembra que as pessoas viciam na briga e ficam aprisionadas nela? Então, o que aconteceria para a saúde da gente se a gente sempre fizesse contrato? Se a gente sempre cuidasse disso? Se a nossa racionalidade é limitada, tem hora que você vai me dizer uma coisa e eu vou entender outra, é normal. Ou você vai me dizer uma coisa, eu vou entender, às vezes, essa coisa, mas daqui 1 mês, 2 meses, ou daqui 2 anos, o negócio está em andamento, eu esqueci. Esqueci o que a gente combinou. Por que a gente não escreve? Qual seria o efeito para a nossa saúde, né? Agora, outra reflexão seria a seguinte, qual seria a redução de custos se o que a gente escreve, a gente cumprisse? O spread bancário, a justificativa, sabe qual que é? A inadimplência. Sabe o que é inadimplência? Descumprimento de contrato. Ou seja, se nós escrevêssemos tudo, se nós cuidássemos de, deixar tudo documentado, mas além disso, se a gente lidasse com o nosso oportunismo, que é uma natureza intrínseca a gente, ou seja, se a gente cumprisse os contratos, qual seria a redução dos custos? Olha o tanto que as coisas poderiam ser mais baratas, porque uma vez eu estava nos Estados Unidos e um brasileiro que gera um fundo de investimento lá, a gente fez uma pergunta para ele e disse o seguinte, qual foi a maior diferença que você viu fazendo negócio nos Estados Unidos e fazendo negócio no Brasil? Não, sabe o que o cara falou? Ele pensou e falou assim, sabe o que acontece? Aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, a gente faz negócio pressupondo a boa-fé da outra parte. Lá no Brasil, a gente vai fazer o negócio pressupondo a má-fé da outra parte. Então, a energia que é gasta para fazer negócio no Brasil é se protegendo da outra parte. De modo que a gente precisa fazer um esforço imenso antes de assinar o contrato para evitar o problema, porque eu já sei que eu vou tomar uma bola nas costas ou eu já parto dessa premissa, eu já suspeito mal. Aqui nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, você não rubrica folha de contrato. Você só assina a última página. Não tem essa preocupação se o cara vai trocar uma folha de contrato, porque pode até acontecer. O oportunismo é da natureza humana, não é da natureza do brasileiro. Mas o mindset é diferente, a forma de pensar é diferente. Então, qual seria a redução de custos, né, de transação se os contratos fossem cumpridos? Né? E mais do que isso, né, quando a gente fala de custo de transação, para a ciência econômica, é exatamente todo esse custo que orbita, né, os negócios. Né? Qual seria a redução desses custos se, além de os contratos serem feitos e cumpridos, fossem resolvidos, quando não cumpridos, rapidamente?
Esse é um outro problema, porque a gente tem um judiciário congestionado, um judiciário lento, um sistema processual que permite você fazer recursos infinitamente, você tem juízes que não são experts no julgamento, eventualmente, dos temas, e aí acontece o que eu contei no início, brigas que duram décadas, porque você, no processo, consegue manobrar isso eternamente. Então, tudo isso gera custo para o sistema econômico como um todo. Então, às vezes, a gente não entende por que a gente paga tão caro em carros no Brasil, por que a gente paga tão caro os juros no Brasil, por que tudo custa tão caro? É porque, além de todas as distorções econômicas, nós temos um problema na gestão das crises que vão acontecer sempre nas relações contratuais, por exemplo, porque tem um custo de transação muito alto. Você que é empresário sabe disso, né? Então, existe um teorema na economia, que é o teorema de Coase, que diz o seguinte, olha, os custos de transação, se eles fossem iguais a zero, quer dizer, se não tivesse custo nenhum para resolver problema, você não precisaria de lei, você não precisaria nem de empresa. Lembra do escambo? Cara, daqui eu troco esse telefone aqui pela sua jaqueta, eu estou com frio, você está precisando ligar, pronto, não tem troco, você não vai quebrar o contrato, está resolvido, os custos de transação são zero, então não precisa de lei, não precisa de empresa. Então, na teoria econômica, exatamente porque o custo de transação não é zero, para você resolver o problema custa, e custa caro, custa vida, custa saúde, custa dinheiro, que nós precisamos de lei e nós precisamos de empresa, por exemplo, de judiciário. Mas aí, o Gregory Mankiw, traduzindo esse teorema, ele coloca uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte, olha, qualquer que seja a distribuição dos direitos, quer dizer, se eu estou certo ou eu estou errado, não importa, né? Ele diz o seguinte, as partes sempre podem chegar a um acordo em que todos fiquem em uma situação melhor e o resultado seja eficiente. Olha, então, para um pouquinho. Para que eu vou me aferrar ao meu direito e defender o meu direito, mesmo estando certo, se num acordo o resultado vai ser sempre melhor e mais eficiente? É louco isso, né? Mas é exatamente por aquilo que eu falei, não é uma questão de certo ou errado. É uma questão que, mesmo que eu esteja certo, os custos para eu levar o meu direito até o final me levam ou para o caixão ou para uma mesa. Então, por que eu não faço essa mesa antes? Percebe? Então, o resultado de um acordo ele vai ser sempre melhor, seja você o certo ou errado na história. Não é um problema de certo ou errado. É um problema que brigar custa. Custa a vida, custa dinheiro, custa saúde. Percebe? Então, se a gente puder, assim, só para fechar o raciocínio, né, pensar como é que a gente conecta isso, né, negócios e pessoas, como é que a gente gera os conflitos, para que a gente gera os conflitos? Primeiro é o seguinte, tem muito empresário aqui, as oportunidades elas atraem os investidores, os riscos afastam, briga é risco. Então, em empresa, por exemplo, crise societária destrói valor, ponto. Se você tem uma empresa e um dia os sócios começam a sair faísca, resolve rápido, porque isso destrói valor. É impossível você tocar um negócio com todo o seu potencial, se na cabeça, que é exatamente a relação de sócio, a cabeça da empresa, isso estiver desajustado. Você vai perder dinheiro, isso vai perder valor. E aí qual é a solução? Eu vou colocar duas que poderiam gerar outras palestras. A primeira, como a gente falou, a solução em todo negócio, use contratos. Então, você vai fazer um negócio, use contrato. Procure definir tudo em contrato. Se você tem uma empresa e tem uma sociedade, busque fazer um contrato, que a gente chama de acordo de acionistas, acordo de sócios. Busque detalhar como é que é a relação, o que acontece se acontecer isso, o que a gente faz se acontecer aquilo. Procure, dentro dessa figura que eu usei, do oportunismo, quer dizer, na tendência que a gente tem de um dia, ao longo da relação, trabalhar os nossos próprios interesses individuais e fazer isso com má fé, e dentro daquilo que eu falei, da gente sempre ter essa racionalidade limitada, quer dizer, não dá para prever tudo, não fica confiando na sua memória, escreva. Tem um professor que diz que o melhor jeito da gente não ter problema numa sociedade é não entrando nela. Portanto, o melhor jeito de, como a gente quer fazer sociedade, porque a gente quer empreender, o melhor jeito de você mitigar esse problema é, antes de assinar, discutir o que você vai assinar e assinar algo que, dentro dessa racionalidade limitada, procure prever o máximo de coisas possíveis para a gente, pelo menos, lembrar depois. Então, esse é o primeiro ponto, para resolver conflito, ou para mitigar, para evitar, contrato. Segundo ponto, dentro desses contratos, você prevê métodos alternativos de solução de conflito, como mediação, negociação
arbitragem. Isso também dá uma outra palestra, mas não é disso que a gente veio falar. O que a gente veio falar é, dada essa condição, você, para negócios, nunca deixar de prestar atenção em contrato. E em contratos, nunca deixar isso assim muito solto para o judiciário, que a gente tem no Brasil um sistema ineficiente, você trabalhar com esses métodos alternativos de solução de conflitos. E dentro disso, eu queria falar um pouco, para fechar, sobre o que eu faço, sobre negociação. E eu quero fazer isso de forma muito rápida, mas dizer aqui de 10, a gente pode chamar de princípios, dicas, aí você pode ouvir isso como uma dica para você, ou ouvir isso como algo que eu faço para ajudar as pessoas, né? Que seria o seguinte: primeiro, a gente entender, tudo são expectativas. Ontem, tudo que eu vou falar aqui, a gente discutiu muito ontem, né, Rony? Fui anotando lá para pensar assim e fechar um raciocínio para a gente compartilhar com vocês. Tudo são expectativas, né? E essas expectativas serão frustradas, ponto. A vida nossa é criada em cima de expectativas que a gente gera, e elas vão ser frustradas. Então, o papel do negociador é frustrá-las. Quando eu entro para ajudar numa negociação, eu entro para frustrar as expectativas, para que eu crie outras, e essas outras possam ser atendidas. Então, como é da natureza do ser humano trabalhar em cima de expectativas, a primeira coisa é você ir lá e frustrar. Lembra do teorema que eu disse há pouco? Quer dizer, o melhor acordo é sempre melhor do que se aferrar a um direito. Então, você vai lá e frustra o direito. De alguma forma, na conversa, traz a pessoa para o raciocínio, para o racional, para que você, então, crie algumas expectativas que essas sim possam ser atendidas, porque o ser humano é baseado em expectativas. Um outro ponto, numa mesa, numa negociação, o que eu faço é facilitar isso. A gente tem que falar com clareza, papo reto. Quando você vai negociar alguma coisa, a pior coisa do mundo é ficar dando volta, é quando a pessoa dá volta. Porque lembra do que eu falei? Problema que não se resolve é problema pequeno, picuinha. Isso é difícil de resolver, é lixo. Então você tem que ser reto, claro, porque aí você consegue identificar qual é realmente o grande problema que a gente tem que tratar e qual é o problema sobre o qual a gente tem que negociar. Mais do que falar com clareza, ouvir, deixar falar. Então, numa mesa de negociação, a gente precisa deixar as pessoas falarem. Porque aquele que não fala numa mesa de negociação, aquele que não tem voz para colocar o seu ponto, se ele não fala ali, ele vai falar nas costas, ele vai falar na antessala. E aí você nunca consegue perceber qual é o ponto que tem que ser tratado. E é nessa hora que os problemas pequenos é que vêm para a mesa, e isso é que polui o ambiente de negociação. Então, além de falar, é deixar falar. Um outro ponto que eu ouvi essa semana, que eu achei genial, é você fazer uma pausa de 2 dias, né? Então, às vezes, a gente tem uma conversa muito difícil numa mesa de negociação, ou às vezes, exatamente porque é uma técnica, você deixar o outro falar, a conversa vem quente do lado de lá, não retruca na hora. Isso vai servir para sua esposa, né? Vai servir para sua esposa. A chapa esquentou? Beleza. Vou fazer o seguinte, vou guardar aqui o que você falou, vou pensar sobre isso, vou pôr a cabeça no travesseiro e a gente conversa. Eu aprendi isso com um grande empresário, que a empresa dele é listada em bolsa, o Fernando Simões, da JSL, Movida e tal. Nas negociações com ele, ele nunca dá a resposta na hora. Eu falei assim, vamos pôr a cabeça no travesseiro e a gente volta a falar. Então, é sempre essa pausa reflexiva, principalmente quando a conversa é quente. Porque o problema é o conflito que escala. Sabe, Rússia e Ucrânia. Então, manda a bomba de lá, destrói um tanque de lá, quer dizer, não para aquilo, é um ciclo de violência, de escala. Então, a gente tem que sempre pensar uma forma de interromper esse ciclo de ação e reação muito forte. E uma dica é essa, uma pausa de 2 dias, 1 dia. Põe a cabeça no travesseiro. Uma outra situação, como dica, é assim, conversa difícil, você nunca tenha por escrito. Grupo de WhatsApp, já viu tanto que isso é do capeta, né? Então, todo grupo de trabalho que eu tenho, sociedade, eu tenho uma combinação. Eu falo assim, ó, tem um tema quente, não vamos pôr no grupo, não vamos, a gente conversa. Por quê? Porque comunicação humana é 90% isso aqui, ó, expressão corporal, tom de voz, 10% é escrito. Se eu vou confiar naquilo que é só 10% do que eu quero dizer, sabe aquela frase que você põe, e aí quem lê fala assim, olha o que ele falou, a pessoa entona a voz, às vezes você
colocou a frase brincando e a pessoa, ao ler, ela já faz uma entonação como se fosse uma crítica ou alguma coisa. Cara, é pedir para dar problema. Então, essa é uma outra dica também. Uma outra questão é, não imploda as pontes. Nunca implodir pontes. O mundo dá voltas e você nunca sabe onde é que está a próxima curva do rio. Né? Então, assim, se você nunca briga, no sentido mesmo de implodir pontes, de romper relações, às vezes aquela concessão que você está fazendo ali, aquele prejuízo que você eventualmente assume, você retorna isso depois, rapaz, com um negócio com a mesma pessoa. Você não brigou com ela, você não rompeu relações. Então, isso não significa uma passividade, mas significa você agir com sabedoria e serenidade, de modo que você, ao não implodir pontes, eventualmente, um dia, você pode encontrar aquela mesma pessoa numa outra circunstância, num outro negócio, e vocês podem, ganhar juntos. Então, esse é um outro problema que eu vejo. As pessoas, às vezes, estressam as negociações, estressam os conflitos no último, e aí, eventualmente, um dia você precisa daquilo, daquela relação, daquele relacionamento, às vezes aquilo pode ser produtivo de parte a parte, mas você já implodiu uma ponte. É difícil retornar. Né? Uma outra coisa que a gente ouviu ontem, um outro princípio, né? Eu ouvi de um amigo ontem, o Antônio, um fazendeiro amigo meu, só para zoar ele, que ele vai ver isso depois, o Antônio, médico, né? Ele falou o seguinte: eu tinha uma dificuldade muito grande porque eu só me importava com os meus amigos íntimos. As outras pessoas eu não gastava muito tempo, não gastava muita energia. E hoje eu estou trabalhando isso comigo para entender que todas as pessoas importam. Então, numa gestão de conflitos, é importante a gente ter esse olhar e ver que todas as pessoas envolvidas importam. Se a gente fica fixo somente no interesse de um ou de outro, a gente não consegue perceber o todo, e isso pode atrapalhar também. Aí vem uma outra coisa também para ajudar, um outro princípio, que foi o que o Rony lembrou ontem, uma frase de um livro do Larry Crabb, né, que é: a cura está nas conexões. Né? Então, quando a gente vai fazer a gestão de conflitos, e o meu papel como negociador é perceber e fazer essas pontes, fazer essas conexões, porque é nas conexões dos relacionamentos, por isso que é importante nunca rompê-las, que a gente consegue a construção da solução. Né? E, por fim, em toda negociação, em todo conflito, é preciso a gente construir uma maturidade emocional. O problema dos conflitos, das crises, das brigas, é porque as pessoas são muito imaturas. Muitas vezes é isso. Então, as pessoas não sabem perder, as pessoas não sabem ser criticadas, as pessoas não sabem ter as suas expectativas frustradas. Então, na origem de todas as crises que eu recebo, né, para tratar, principalmente as de sociedade, às vezes é uma palavra que foi dita e que machucou o coração, mas, sabe, será que era para tanto? Será que essa racionalidade precisa ser tão limitada assim, a ponto de entender que aquilo destrói valor para ambas as partes, e os conflitos são escalados por conta de palavras que eventualmente são ditas, mas que, com maturidade, eu poderia, talvez de forma empática, entender o contexto em que foi dita, sabe, e perceber tudo aquilo, e aquilo não gerar um conflito. Mas essa imaturidade que todos nós temos na sociedade de hoje, né, principalmente os homens, né, a gente vê que nós, muitas vezes, somos como crianças velhas, né? A gente tem pouca maturidade que seria exigida de homens como nós, que somos chefes de família, que somos empresários, que somos profissionais, que deveríamos ser referência para a sociedade, mas, dada a nossa imaturidade, a gente entra nos conflitos, escala esses conflitos, às vezes, com as nossas próprias esposas, e a solução, muitas vezes, sai do controle exatamente porque somos imaturos. Então, no final das contas, para eu resolver conflitos de pessoas nos negócios, eu preciso ser maduro. Se eu, como profissional, não trabalhar uma maturidade minha, eu não consigo ajudar. Mas se eu, como parte também, não trabalhar um desenvolvimento pessoal, que eu tenha uma maturidade emocional para ser uma pessoa, sabe assim, referência mesmo, não tem sociedade que aguenta, não tem negócio que para de pé. Eu sempre vou ser aquele cara cri-cri nos negócios, cri-cri na sociedade, cri-cri no casamento. Então, esse é um chamado para todos nós, que a gente trabalhe uma maturidade. E aí eu poderia dizer de várias coisas, poderia falar de técnicas de negociação, poderia falar de empatia tática, poderia falar de escuta ativa, poderia falar de
negociação baseada em interesses e não em posições fixas. Eu poderia falar de você trabalhar numa negociação os credos da outra pessoa, tudo para gerar essa empatia tática. Eu podia falar de um monte de técnica, mas não vou falar de nada disso. Eu só quero dizer o seguinte: o que me orientou na minha profissão a fazer o que eu faço foram alguns princípios. E como esses princípios são anteriores a todas as técnicas de Harvard, todas as técnicas que se ensinam sobre negociação, eu vejo que hoje, em toda mesa que eu sento para trabalhar, eu, às vezes, sem falar de onde vêm os princípios, eu os uso. Mas, como nós estamos num ambiente em que vocês conhecem de onde vêm meus princípios, né? Então eu quero falar só de 3 aqui, que eu acho que a gente pode levar como mensagem final aqui. Primeiro, o texto que mais mudou a minha compreensão da minha profissão e do que eu fazia é quando, por exemplo, no Evangelho de Lucas, Jesus fala: olha, se você tiver um problema com seu irmão, resolva a caminho do tribunal. Porque você não sabe. Vai chegar lá, o juiz vai te pôr na prisão. O resultado do que vai sair do tribunal pode ser muito pior do que você resolver no caminho. Quando eu li esse texto, eu falei assim: caraca, é um texto em que Jesus ensina algo na minha profissão. Assim, não leva a nada. E nesse momento eu estava em crise de ver que os meus clientes se matavam nos processos e realmente chegavam no tribunal, saindo de lá, às vezes presos, né? Para usar a expressão, presos nessa briga, presos nessa doença de processo, doença de conflito. E muitas vezes era melhor resolver no caminho. Então, todo mundo que senta comigo, eu cito, sem dizer tanta fonte, para não ficar parecendo que você está querendo doutrinar a pessoa com algo, mas eu digo: olha, é sempre melhor a gente resolver no caminho, porque, pela minha experiência, não sai nada de bom no resultado final, a não ser frustração. Um outro texto é quando Paulo fala aos Coríntios, lá no capítulo 5, 6, quando ele fala assim: cara, vocês não conseguem resolver os problemas entre vocês, no 6, né? Vocês não conseguem resolver os problemas entre vocês, vocês têm problema entre vocês, por que não chamam o irmão para resolver? Ao invés disso, vocês vão para os tribunais e deixam o incrédulo resolver. Então, quando Paulo estava falando isso, também fala muito ao meu coração, porque a arbitragem, por exemplo, nada mais é do que isso. Eu tenho problema, eu chamo alguém para resolver, alguém que está mais disponível, alguém, às vezes, que tem uma especialidade naquele tema. Ao invés disso, o que eu faço? Eu vou para o tribunal, onde o sistema é público e o volume de processo e toda a ineficiência do processo pode trazer uma solução pior para mim. Você vê, Paulo falava já há 2000 anos atrás: resolva, chama alguém para resolver. Por isso a importância de ter um facilitador, alguém que vai ajudar nas negociações, porque esse também é um mandamento, né? E por fim também em Coríntios, só que no capítulo 5, quando ele vira para a gente e fala o seguinte: porque na verdade a vocês foi dado o ministério da reconciliação. Então nós todos aqui, homens de negócios, pais de famílias, filhos e pais, nós temos em nós um potencial de reconciliação que a gente precisa reconhecer e exercer. A gente é redentor de relacionamento. Então nós deveríamos ser os primeiros a não causar as crises, os conflitos. Nós deveríamos ser os primeiros a ter as ferramentas para lidar com elas. E nós deveríamos ser os primeiros a estar disponíveis para ajudar a tratar essas crises. Como o Tiago falou, o café, ele tem por fundamento o fomento dos relacionamentos. E nós temos por vocação a reconciliação desses relacionamentos. Espero que tenha ajudado. Obrigado.